Hora de conversar com Mônica Bergamo. O STF retoma a votação do Marco Temporal das Terras Indígenas, sob muita pressão do governo, sob olhar muito vigilante de vários setores da sociedade e agora com uma cerejinha, né? Grande expectativa em relação ao voto do ministro Cristiano Zanin. Mônica, o que você colheu de bastidores pra gente? Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, essa é a cereja, né? O Supremo Tribunal Federal está retomando amanhã a votação do Marco Temporal Indígena, né? Sob uma enorme expectativa em relação ao voto do novo ministro da Corte, Cristiano Zanin, que, Megali, eu estava conversando com uma pessoa do governo agora que me falou, nunca vi um ministro entrar na Corte e ser tão vigiado, né? Colocaram lupa, assim, nos votos do ministro, todo e qualquer voto, todo e qualquer posicionamento ganha um destaque enorme. Ele votou em temas sensíveis já nas primeiras semanas de trabalho, ele desapontou forças de esquerda, dirigentes políticos e apoiadores de Lula, recebeu até mesmo uma crítica indireta da primeira-dama, Janja, por causa dos seus posicionamentos, mas os votos dele foram vencidos, né, Megali, em questões como a criminalização da homotransfobia, e deve ser vencido também na discriminação da maconha, porque a discriminação da maconha já tem 5 votos favoráveis, falta só um para ela ser sacramentada, ou seja, ela já está praticamente sacramentada, né? Com o marco indígena é diferente, quer dizer, o debate sobre se haverá uma data de referência estabelecida para que os indígenas possam reivindicar terras no Brasil, ele é intenso e o Supremo está muito dividido, Megali, pelo que eu apurei, sobre esse tema, né? Muito mais dividido do que em relação aos outros que eu citei aqui, muito mais dividido do que em relação à discriminação da maconha, muito mais dividido do que em relação à homotransfobia. Então, é um debate mais intenso, né? E eu fiz até uma conta de cedo com uma pessoa do governo, o placar hoje, se fosse hoje a votação, quer dizer, ele poderia ficar, inclusive, em 5-5, Megali, imagina. E o desempate caberia justamente ao ministro Zanin. Então vai estar todo mundo, quem é contra, quem é a favor, com lupa em cima dele. Porque ele não apenas votaria, mas ele hoje desempataria a questão, muito provavelmente desempataria a questão ou a favor ou contra a reivindicação dos indígenas. Ele permanece enigmático sobre o voto, né? Não deu sinais sobre como vai votar para as pessoas que estiveram com ele, mas o governo, Megali, o que o governo está apostando? O governo está apostando, ou pelo menos tentando fazer prevalecer, um meio termo, um meio termo em torno do voto do ministro Alexandre de Moraes, que já votou contra o marco temporal indígena, mas ele não votou exatamente como queriam os movimentos indígenas. Ele colocou condicionantes, né? Como de que, por exemplo, os proprietários atuais de terras, quem está nas terras hoje, terras que voltem a ser destinadas a indígenas no futuro, sejam indenizados previamente, né? Antes do processo resolvido. Há controvérsia em relação a esse ponto, porque os indígenas acham que isso seria subordinar os seus direitos a questões orçamentárias, né? O governo também acha que, o governo até concorda com isso, mas o governo acha que não tem que pagar a conta sozinho, que não pode ser a União pagando todas essas indenizações, que os estados também fizeram titulações de terra, então, portanto, os estados também devem entrar com dinheiro nos casos em que eles fizeram a titulação, mas, Megali, desculpe, em torno desse voto do ministro Alexandre de Moraes que se dão as discussões nesse exato momento, as tentativas de chegar a um meio termo para... Eita. Muita gripe aqui, para que não haja uma divisão, um racha, né? Para que se chegue a algo que possa atender a todas as partes. É sempre difícil, né? Numa questão como essa, atender todo mundo, contentar todo mundo, mas há uma tentativa aí de diálogo, Megali. Ô, Mônica, E uma expectativa especial sobre o voto do Zanin, né? Que está gerando expectativa em todos os seus outros votos, e nesse especialmente porque nesse ele pode ser definidor, Megali. Ô, Mônica, há um entendimento no campo mais progressista, né, da esquerda, de que o Lula errou. Lula escolheu mal porque esse não é um ministro que vai defender as nossas pautas e etc. Eu não sei bem se o Lula errou, até porque, entendam bem o que eu estou dizendo, o Lula nunca foi um grande defensor dessas pautas. Encontre uma fala de Lula assintosamente a favor, por exemplo, da liberação do aborto ou da descriminalização das drogas. Não há. O campo à esquerda em que ele se posiciona é muito mais da elite intelectual
acadêmica, muito mais do chão de fábrica, do sindicalismo, do que dessas pautas. Então, não sei se o Lula escolheu errado ou não, mas há esse entendimento. Mas só para chegar na pergunta. Desculpe. Portanto, não tem problema. Mas Desculpa. Também decorrente desse entendimento, Mônica, deve haver muita gente assanhada aí de olho na vaga da Rosa Weber, desse campo mais progressista, decorrente desse entendimento de que agora o presidente vai escolher alguém que claramente defenda essas pautas sob o risco de se desgastar demais dentro de sua base eleitoral. Você está percebendo essa movimentação aí pós-Zanin? Eu acho que existe, não sei se existe do Lula, viu? Eu acho que existe muito mais de quem quer fazer um ministro progressista, né? De quem quer chamado progressista, dito progressista nessas pautas, de quem quer tentar ver se convence o Lula de que essa indicação deve ser feita. Eu não sei, eu não consegui colher ainda com segurança, Megali, qual está sendo a reação do Lula aos votos. A da Janja a gente sabe, né? A Janja deu uma indireta meio que direta, né, no Twitter, ao comentar uma postagem que ironizava os votos dele, usando uma imagem dela, né, ela limpando o óculos, assim, vendo o Zanin de longe, o óculos embaçado, ela limpa o óculos e aparece o André Mendonça indicado pelo Bolsonaro. Então fizeram esse meme e ela comentou embaixo falando, ele é engraçado, mas tem um pouquinho de trágico, um tantinho de trágico. Então ela deu uma indireta ali, uma crítica, mas, quer dizer, o Lula, ele conhecia profundamente o ministro Zanin, né? Não é assim que foi só advogado dele, né? A mulher do Zanin, o sogro do Zanin, quer dizer, era um dos melhores amigos do Lula, ele conviveu de forma muito próxima com a família, então ele sabe o que eles pensam, tudo isso. Então, não creio que para o Lula esteja sendo uma grande surpresa. O que me parece é que para o Lula está sendo surpresa o tamanho do desgaste para ele, Lula, porque não estão criticando os Zanin. O Zanin tem o direito de votar como quer e deve votar pela sua consciência, né? Mas a crítica está indo diretamente ao Lula e foi realmente um bombardeio grande no fim de semana. Mas não sei se isso vai convencê-lo muito a sair do que já está mais ou menos colocado, né? Que são os ministros, o ministro da AGU, Jorge Messias, é um dos candidatos fortes, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, que também é outro candidato forte, que de resto, seguramente, tem posições diferentes das do ministro Zanin, né? São, vamos dizer, se a gente pudesse falar isso, são mais à esquerda nesses temas ao menos, né, Megali? E Zanin, vamos combinar, não enganou ninguém, né? Não se vendeu como um progressista, defensor de pautas liberais. Não, pelo contrário. Menos ainda o Lula, né? Menos ainda. Você ia falar que o Lula indicou sem saber, não é verdade. Agora, eu só queria fazer uma última colocação aqui. Por favor. Essa questão de discriminação de maconha, etc., já não é uma questão de esquerda e direita há muito tempo, né? Uhum. Você veja, se você falar, o ministro Alexandre de Moraes é de esquerda, não, ele não é um ministro de esquerda, nunca foi, nunca se colocou dessa forma. Foi do PFL, né, foi de partidos de centro-direita, jamais se colocou dessa forma, mas é uma questão de estudos aprofundados feitos sobre como a guerra às drogas do jeito que está sendo feita. Deu errado, gerou um superencarceramento, gerou escolas de crime no Brasil e no mundo. Quer dizer, para que continuar com uma política que está dando totalmente errado? Para que seguir prendendo quem, na verdade, precisa, muitas vezes, de um encaminhamento de saúde. Então essa é a questão colocada, né? Não é uma questão moral, direita, esquerda, tem que casar na igreja ou não tem que casar na igreja, não é bem isso, né? Não diz respeito apenas a escolhas individuais, porque ela tem um impacto em políticas públicas muito sério. Então, só para fazer essa ponderação.